Bom dia, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Bom dia, irmãos. Letárgicos, não é? Muito bem. Temos ouvido algumas palavras nesses dias muito relevantes para a vida da igreja. Nosso tema deste encontro é que nós sejamos curados por Deus da nossa infertilidade espiritual, no sentido de que devemos reaprender, tornar-nos tão entusiasmados com o nosso Deus e tão envolvidos com Jesus Cristo, seu Filho, pelo Espírito Santo, que nós não nos cansemos de avisar as pessoas de que há um novo e vivo caminho aberto para andarmos nele. Eu fui criado numa igreja cuja ênfase é ter certeza da salvação para ir para o céu. Não é errado, tá bom, mas é muito incompleto. Porque se Deus quisesse só que nós fôssemos para o céu, não é? Era nós crermos, batizou, Ele leva. Tem mais perigo de cair, acaba todo, nós já vamos gozar a nossa salvação. Mas Ele estabeleceu um meio. Jesus andou na terra fazendo as coisas que Ele via o Pai fazer. Não esquece desse ponto. Isso é fundamental para a nossa vida pessoal. Jesus andou na terra fazendo as coisas que Ele via o Pai fazer. Eu não vou ficar explicando isso, você vai na sua Bíblia, procura, fala: Senhor, como é que o Senhor fazia para ver o Pai fazer coisas? Talvez eu fale alguma coisa aqui, mas é problema teu. Desculpa, é problema teu. De cristão preguiçoso, Deus não pode fazer a obra com cristãos preguiçosos. Ele nos chamou para sermos operosos, trabalhadores, em função da nossa própria fé. E eu vou falar um pouco disso. Então essa é a nossa ênfase. Eu nem sei se o que eu vou dizer hoje está tão alinhado assim com aquilo que vem sendo dito. Mas se eu pudesse pôr um título naquilo que eu vou dizer hoje, são os efeitos do Evangelho. Eu até queria pôr um título mais longo, tipo os efeitos colaterais do Evangelho na vida daqueles que creem e se entregam a Cristo. Então, o efeito do Evangelho. Eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias em 1 Pedro 2, 1 a 3. Quando os irmãos abrem, eu quero dizer uma coisa. Eu tenho absoluta certeza, junto com os irmãos que estão reunidos e são os pastores dessa congregação, de que a página do livro da história está sendo virada. E o tipo de cristão que serviu até hoje não servirá para o novo capítulo. Lembra? Então eu vou falar algumas coisas muito fortes aqui, não contra o que você foi, mas a favor do que você deve ser. Amém? Não tem interesse nenhum em destruir coisas que você creu até agora, mas precisa tomar atento, precisamos ser maduros, sensíveis, né? Percebendo aquilo que Deus
está querendo que seja a nossa convicção pessoal e coletiva. Então, 1 Pedro diz, isso é o mínimo, tá? Isso aqui é o começo da história. Portanto, livrem-se de toda maldade, todo engano, toda hipocrisia, toda inveja, todo tipo de difamação, falar mal dos outros, né? Como bebês recém-nascidos. Hoje tivemos um novo nascimento aqui. Bebê novo nascido, sabe? Bebê. Como bebês recém-nascidos, desejem intensamente o puro leite espiritual, para que por meio dele cresçam e experimentem plenamente a salvação, agora que provaram da bondade do Senhor. Gostei dessa tradução, até anotei essa tradução aqui, eu nem lembro, eu acho que é da Almeida atualizada e corrigida, alguma coisa, porque esse versículo de vocês está escrito aqui, se é que já provastes. Não gosto muito, põe em dúvida se eu provei ou não, não. Agora que vocês provaram da bondade do Senhor, amém? Então essa nossa querida irmã que desceu as águas hoje, ela provou, né, da bondade do Senhor, resgatando do mal, resgatando do mundo, resgatando do pecado. Muito bem, então essa questão de sermos, né, no mínimo, eu estou falando aqui, começando por baixo, não é? No mínimo, recém-nascidos, ou ainda bebês, ou ainda crianças. Em Hebreus está escrito, né, o escritor fala, vocês já deviam ser muito maduros. Eu já devia estar falando, foi Hebreus ou é Coríntios? Foi Paulo que falou. Agora, Hebreus. Vocês já deviam ser maduros, já deviam estar falando de outras coisas para vocês, mas ainda temos que falar sobre rudimentos, sobre imposição de mãos, sobre batismos, e um monte de coisa que as pessoas em geral nem sabem, nem o rudimento. E eu peguei um trecho, por acaso estava estudando o assunto a respeito desse texto, eu achei um texto do Christopher Walker, irmão do Haroldo, que ministrou ontem de manhã para nós. E ele diz uma coisa sobre esse texto que eu fiquei interessado nisso. Presta atenção no que ele diz. Estamos vivenciando como povo de Deus no Brasil, sem ficar falando, né? E em alguns outros países, uma situação extremamente anormal e perigosa. Multidões e multidões de recém-nascidos espirituais que não estão se alimentando consistentemente do puro leite da palavra e que na maioria nem sabem que sua dieta é totalmente inadequada para o crescimento espiritual. Isso ontem, antes de virar a página, mês passado, ano passado. Agora que está virando a página, vamos mudar o assunto, mas nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas não crescem. Isso é trágico, isso é perigoso, isso é um desserviço à obra da cruz, porque cristão que não cresce é um cristão que vai se tornando mais peso do que parte do exército de Deus, mais ralo do que fonte, não é? Jesus não falou que devemos ser fontes? Irmãos, é importante que paremos com essa ideia de que os pastores é que são a fonte. E eu estou muito feliz de ver que muita gente tem muita coisa transbordando e vem vindo aqui. Graças a Deus por esta congregação, de alguma forma, sem nenhum ufanismo, mas alguns e os irmãos em geral estão, assim, parece se alimentando de um leite genuíno. Mas
Nós não podemos descuidar em momento algum, porque o cristianismo hoje está olhando o mundo em que vivemos como um parque de diversões, quando na realidade o mundo hoje é um campo de batalha. Não é fácil ser cristão, e se para você está sendo fácil, algo está errado com o alimento que você está ingerindo. Você é bebê e além de bebê não está ingerindo o leite não falsificado. Estou sendo negativo, né? Perdão, irmãos, é só para a gente começar isso, depois vai piorar um pouco. Queridos, o que eu pretendo hoje falar para vocês são alguns paradigmas do Evangelho e da vida cristã que não são considerados. Até falamos os versículos, mas a nossa vida em geral, ela não testemunha da palavra que nós conhecemos. A palavra não entrou e não mudou alguma coisa aqui dentro. Nós precisamos prestar atenção para este novo capítulo, onde seremos maduros, soldados, batalhadores, fontes de água viva para o mundo, serenos e perseverantes no caminho que é Jesus Cristo. Eu queria só falar sobre um termo, faz tempo que eu estou querendo falar sobre isso, mas ele é tão estranho para a maioria das pessoas que eu não gosto muito de mexer com termos que dão trabalho, mas hoje eu resolvi falar. Eu percebo, não é, que o cristianismo hoje está composto, as pessoas têm um cristianismo composto por chavões. Vocês já perceberam como o mundo... É impressionante, o mundo fala a linguagem cristã. O sangue de Jesus tem poder. Só Jesus na causa. Ímpios, pessoas que não têm nada a ver, não são nascidas de novo, falam uma linguagem como se isso fosse um certificado de que elas são cristãs e que são boas pessoas. E tem toda uma confusão em torno disso quando morre uma pessoa. Todos dizem lá naqueles comentários do Facebook que o Senhor a receba nos seus braços porque foi uma boa pessoa. Você não tem visto isso? Eu vejo, eu sou curioso. É um linguajar, até textos bíblicos são usados por pessoas que nem sabem e nunca abriram uma Bíblia e gastaram meia hora para ler e pensar naquilo. Isso é o que, irmãos? Uma armadilha terrível. Vai cauterizando a mente e nos dando uma falsa saciedade. Falsa falta de fome. Você está satisfeito, não precisa comer, e morre de inanição e não funciona. E o que eu queria compartilhar com os irmãos nessa manhã, assim, rapidamente, é que cada cristão que quer amadurecer, quer andar no caminho da maturidade em Cristo, precisa ter uma cosmovisão. Quantos já ouviram essa palavra? Cosmovisão. Levanta a mão, quero ver assim. Cosmovisão. Você entende o que é uma cosmovisão? Irmãos, um dia, lá no século passado, 1986, eu era um jovem de 33 anos, e naquela época eu tinha muitas perguntas. E eu tinha dúvidas seríssimas sobre qual era o plano de Deus, o que Deus queria para a igreja, o que Deus queria de mim, qual era de fato a minha situação diante de Deus. Eu ficava em dúvida, Senhor, será que eu ainda tenho jeito?
Será que eu ainda tenho esperança? Eu não vejo nada à frente, eu não vejo nada na igreja que realmente esteja me atraindo. Tem alguma coisa errada nesse negócio. E isso, irmãos, já estava sendo ordenado para o ministério pastoral. E aí, numa noite, importante ser exato, né? Eu encontrei um homem chamado John Walker, um velhinho esquisito. Desculpa, viu, Haroldo? E todos os Walkers que estejam eventualmente me ouvindo. Um homem estranho, meio tímido, meio recolhido assim. E eu, menino, saliente, comecei a fazer pergunta para ele sobre a igreja. Quando ele começou a responder, eu comecei a ver como um quebra-cabeça da minha vida ser completada. Sabe aqueles quebra-cabeça imensos que você não consegue terminar nunca, né, Osler e Ariana? Cadê? Você não consegue terminar nunca. E aquilo começou, as pecinhas começaram a encaixar no lugar, e eu comecei a entender. Eu falei, isso eu quero. O que estava acontecendo comigo? Eu estava começando a completar aquele quebra-cabeça que não fazia sentido para mim. Isso chama cosmovisão. Qual é a sua cosmovisão a respeito da sua fé, a respeito da sua carreira espiritual, a respeito da igreja, a respeito do seu dom, a respeito daquilo que vai acontecer nesses últimos dias? Como tudo isso está encaixando? Ou é um monte de peça ainda em cima da mesa que não faz muito sentido? E você, quando as pessoas falam isso, você fica meio de fora. Isso não é para mim. Isso é preguiça espiritual, desinteresse. Porque somente quando o Espírito Santo vai trabalhando na sua vida e você vai pondo pecinha por pecinha no quebra-cabeça da sua vida, você começa a ficar alegre, porque o Evangelho, depois que converte a mente de um cristão e que o leva realmente a conhecer Jesus, e começa a aumentar essa figura que se forma, ele começa a ficar feliz, ele começa a dar a sua vida por aquilo. E tem pessoa que não dá vida por aquilo porque não tem uma cosmovisão consistente. Ficou claro? Irmãos, está claro isso? Desde o mais jovem convertido aqui, ele precisa começar a montar o quebra-cabeça. Não faça da sua vida um quebra-cabeça baseado em superstições evangélicas ou outras religiões. Entenda que tem um trabalho de Deus a ser feito na sua vida, que é justamente esse leite não falsificado, porque nós estamos vivendo um tempo em que as coisas mais parecem do que são. Você concorda comigo, irmãos? Fala um amém aí. As coisas mais parecem do que são. Nós estamos chamados para as realidades do céu. Não é brincadeira, não é conto da carochinha, não é coisa do passado, é coisa cada vez mais presente, coisas cada vez mais reais. A eternidade está aí. Nessa pandemia nós vimos muita gente, partir. Quando você vê uma família que perdeu uma pessoa, que às vezes estava no auge da sua energia, do seu vigor, você começa a perceber que a eternidade não está lá num dia, está aqui do lado, qualquer cutucão na sua bolha, puf, acabou seu tempo. Não sei se porque estou ficando mais velho, à medida que a idade avança, a consciência da eternidade está se tornando mais forte. Mas não é para só agora. Eu lamento não ter a consciência da eternidade que eu tenho hoje.
Eu estava lembrando com Rosane ontem um texto, né? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, porque quando chegarem os maus dias, você vai dizer: não tenho neles contentamento. Lembra que hoje, jovem, criança, adolescente, cada passo que você der na construção do seu quebra-cabeça, dessa cosmovisão, você está semeando para a eternidade e para a sua vitória em Cristo, amém? Acho que vocês não estão muito crendo, mas tá bom, amém? Amém. Muito bem, então, nasceu de novo, agora eu preciso fazer alguma coisa. Não tenho o que fazer. Qual esforço fará você se tornar maior na fé? Alguém aqui experimentou ficar mais velho, ficar maior, ficar mais adulto, né? Eu estou falando isso com os pequenos, né? Os menores. A gente vê os adolescentes, né? Os acima de 10, abaixo de 10 também. Não vê a hora de ficar mais alto, ficar mais forte, a moça ficar mais mulher. Tem alguma coisa que se faça para você apressar isso? Nada. Jesus falou: vocês, por mais que vocês se preocupem, vocês não conseguem aumentar 5 centímetros na sua altura. Nunca, jamais alguém por vontade própria cresceu. E você acha que nas leis espirituais é diferente? Não, não há o que fazer. João 6, 28. Eu amo esse texto, eu acho ele maravilhoso. João 6, Evangelho de João 6, 28 diz: então eles questionaram a Jesus: o que faremos para realizar as obras de Deus? É muito comum, né? É muito comum. Agora eu vou fazer a obra de Deus, me sinto chamado para o ministério, eu quero ser uma pessoa que vai ser missionária, missionário, pastor, etc. Não inventa coisa. Olha o que o texto fala: o que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus lhes asseverou: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. A obra de Deus é esta. Fala comigo: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele, Deus, foi enviado. Queridos, não tem como fazermos a obra de Deus. Nada que você possa fazer vai tornar você mais bem visto por Deus. Nada. Aliás, tudo que você tentar fazer de si próprio vai fazer subir um cheiro fétido de obra morta. Não é estranho um pregador estar falando isso? Não tem o que você possa fazer para agradar a Deus. Não tem o que você possa fazer para realizar a obra de Deus. Nossa sociedade, eu acho que não é só a nossa, porque quem estava perguntando aqui eram, né, os fariseus. O que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus falou assim: nada. Só precisam crer. Watchman diz o seguinte: tudo que você precisar, todas as situações que você enfrentar, todas as dúvidas que você tiver, toda necessidade que você tiver, só tem uma resposta:
de Deus, mais de Cristo. Amém? Mais de Cristo. O que passa disso não é evangelho. Se você acha que pode solucionar a sua vida porque ela está capengando, oscilando, caindo pelas tabelas, não, agora, amanhã, a partir de amanhã, não peco mais. Coitadinho ou coitadinha. Eu vou te dar certeza absoluta, você não vai conseguir, não vai conseguir. O apóstolo Paulo falou: o que eu quero fazer de bom eu não faço, mas o que eu não quero fazer de ruim, esse eu faço. Não adianta, nossa vontade não vale para nada, nossa vontade ela é corrompida, e ela não vai nos ajudar a ser mais bem vistos por Deus. Estou repetindo essa palavra. Então, qual é a solução? Crer naquele que Deus enviou, ou seja, em resposta da escola dominical: creais naquele que por ele foi enviado. De quem ele está falando? Dele mesmo, quem? Jesus. Ô, irmãos, está difícil assim? Vamos em frente, por favor. Tem alguns textos que ajudam demais a nossa fé. E eu queria deixar registrado que, se você sentir um profundo desinteresse pelos temas apresentados no Evangelho, eu acho que você precisa voltar para Deus, mas voltar mesmo, procurar ter conversas sérias com Ele. Tem pessoa que passa o tempo sem nenhum interesse de saber o que está escrito na palavra, o que Deus pensa, quais são os recursos, qual a grandeza do Evangelho. Se você não tem essa preocupação, você está com algum problema bem sério. Você não entendeu nada. E Charles Spurgeon, pregador do século XIX, eu acho. É isso, né, Benedito? 19, né? 1800, alguma coisa. É. Ele falou: você não é íntimo de Deus? Entra no teu quarto, tranca a porta e não sai de lá enquanto você não sentir que Ele conhece você. E eu vou falar mais um pouco sobre ser conhecido de Deus. Fica preocupado com isso. Fica preocupado. Tem algo que eu posso fazer? Nada. Só entrar na presença de Deus e falar com Ele, até que aquele mal que assola, seja o desinteresse, seja a falta de fé, seja qualquer um dos elementos que precisa haver na vida do cristão e não tem na sua vida, entra no teu quarto e ajoelha lá e fala com Ele até que esse negócio resolva entre você e Ele. Não tem outro caminho, tem? Alguém tem alguma opção? Tem alguma opção? Não tem. João 3,27, ainda lá, né? Diz, ao que João esclareceu, João Batista falando com aqueles que estavam falando sobre Jesus, ou da pessoa de Jesus que havia sido batizado, né? Um homem não pode receber coisa alguma, a não ser que lhe tenha sido dada do céu. Tem uma coisa na vida do cristão, que ele se relaciona com o céu. A porta foi aberta, o véu foi rasgado, o caminho está estabelecido. Aleluia, amém, irmão.
Falta pouco, muito glória a Deus, né, na igreja. Muito glória a Deus. Nós precisamos ser afetados por esta verdade, de que há um céu. O mundo vai falar, que céu? Há céu e há inferno, nós precisamos começar a pôr nome nos bois, nesses últimos tempos que vão chegar, nós precisamos ser definidos. Não, Deus ama todo mundo, todos vão para o céu, independente do que eles creiam ou não. Não. Essa universalização da fé é uma das mentiras de Satanás. Está fazendo gente dormir serenamente, dizendo que no último dia Deus vai ter misericórdia. E tem uma coisa que é terrível, a última frase que Deus vai falar, Jesus vai falar, o Filho vai dizer: apartai-vos de mim, porque nunca vos conheci. É sério? Muito sério. Eu vou fazer uma pergunta, já que eu falei nisso. Você é conhecido ou conhecida no céu? Pensa nisso. No céu, alguma vez já ressoou o seu nome? Eu vou contar a história de um homem que não conhecia o Evangelho, mas era conhecido no céu. Então, se você quiser abrir comigo, eu anotei o texto aqui da King James. Por um detalhe, depois eu falo qual é. Atos 10. Quiserem acompanhar, Atos 10. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento militar, conhecido como italiano. Não era o homem que era conhecido como italiano, mas era o regimento. Eu acho que tinha vários antepassados de alguns de nós lá naquele... Muito italiano por aqui, né? Esse homem era piedoso e temente a Deus, assim como toda a sua família. Ele era generoso em ajudas financeiras aos pobres e buscava continuamente a Deus em oração. Olha que legal. Não era crente da igreja, ele nem tinha ouvido falar de Jesus ainda, mas de alguma forma ele foi muito afetado pelo Deus do Velho Testamento, porque convivia com os judeus, disse que ele era um homem bem relacionado entre os judeus. Ele ouviu falar desse Deus único, porque ele veio de uma cultura onde tinha muitos deuses, uma enormidade de deuses. Ele, quando ouviu falar do Deus único, ele creu que havia um só Deus, Criador do céu e da terra. E esse homem ele se converteu a Deus, o coração dele se converteu a Deus, e ele, por conta de ser convertido a Deus, ele buscava continuamente a Deus em oração e fazia muitas esmolas, está dito aí na sua tradução. Aí, certo dia, por volta das 3 da tarde, ele recebeu uma visão. Esse homem que não sabia nada do Evangelho, de forma clara, viu um anjo de Deus que, se aproximando dele, o chamou pelo nome. Uau! Cornélio! Ele levou um susto, estarrecido e com os olhos fitos no anjo, indagou: o que é, Senhor? Ele não perguntou que nem Paulo: quem és tu, Senhor? Ele falou: que é, Senhor? Ele entendeu que estava conversando com alguém do céu, né?
ao que o anjo lhe comunica: tuas orações e tuas esmolas aos pobres subiram como oferta memorial até a presença de Deus. Olha que beleza. Irmãos, eu não vou ler o texto inteiro, eu ministrei há poucos dias atrás sobre esse personagem, mas só ressaltando uma coisa: se você pegar este capítulo de Atos, né, esse capítulo 10 de Atos, e você perceber quantas vezes esse fato, essas duas coisas são repetidas, as tuas orações e as tuas esmolas. Não vamos tirar esse esmola em português, é meio conotação. Aqui fala ajuda financeira, socorro aos pobres, qualquer coisa assim. Subiram até o céu. E sabe por que eu sei que é verdade isso? Porque o anjo sabia o nome dele. Certamente partiu do trono de Deus, né? Provavelmente um diálogo assim: o Miguel, né, o arcanjo, ô Miguel, pega um soldado seu aí, nas suas tropas de anjo aí, e fala para um tal de Cornélio, ali ó, vai lá e fala para ele que eu estou olhando e vendo, ouvindo as orações e vendo as esmolas. Oração com ação. Ele sabia. E ele era conhecido. E aí tem toda a história. O anjo mandou ele chamar Pedro. E aí os ajudantes dele foram chamar Pedro. Chega o Pedro todo assim, precisou ter visão do lençol, porque ele achava que o homem era italiano, né? Italiano não vai para o céu, não tem esse negócio de Espírito Santo para italiano, é só para nós que somos judeus, né? Como é que eu vou entrar na casa de um ímpio? Aí Deus falou: Pedro, não julgues impuro o que eu purifiquei. Não é? Então, aconteceu tudo, eles foram batizados no Espírito Santo e começou a grande novidade de que o Evangelho de Cristo não era só para judeus, era para nós também, que não somos judeus. Pode dar uma glória a Deus? Chegou até nós, começando por esse homem que era conhecido no céu. E esse negócio de ser conhecido no céu é muito sério, irmãos. Eu sou impressionado, eu às vezes falo: Senhor, o Senhor sabe meu nome? Pergunta para o Senhor: Senhor, o Senhor sabe meu nome? Eu creio de tal forma genuína que o Senhor conhece o meu nome. Se amanhã acontecer alguma coisa, o Senhor pode mandar um anjo e falar assim: Paulo Manzini. Ou só de saber que o meu nome é conhecido no céu é uma glória. Então, queridos, esse negócio de que porque nós conhecemos Deus, nós já estamos seguros, como diz nosso irmão querido pastor Marion, você pode conhecer uma celebridade, mas cuidado, você vai querer ser íntimo dessa celebridade, querer entrar na casa dela, você vai preso, você vai ser jogado para fora dos limites daquela propriedade. Ele até usou, né, um nome que não podia deixar de ser, né, no Brasil. Você pode falar que você conhece o Pelé, até pode ter tirado uma selfie com ele, mas Pelé não te conhece. Você pode até dizer que conhece a Deus e até tirado uma selfie com ele, posado de santo, não é? Tirado foto de joelho, como muitas pessoas têm feito, né? Mas eu pergunto: você é conhecido de Deus? Ele sabe o seu nome? Ele pode mandar um anjo? Ele conhece o seu endereço? Tem outro caso que é o Ananias, né? Em Atos, Paulo, recém-convertido, Saulo, né, o perseguidor dos cristãos, estava lá, tinha sido caído do cavalo, cego, né? Não sabia nada do que tinha acontecido. Alguém precisava anunciar o evangelho para aquela fera, matador de cristãos, poderoso. E o anjo veio e falou assim: Ananias, vai lá na rua tal, no lugar tal, que tem um homem chamado Saulo.
E esse homem é um vaso escolhido por mim. Vai lá e ora por ele, ele está cego. Então, Ananias não é qualquer pessoa, é um homem conhecido no céu. E a minha pergunta pergunta para você mesmo, né? Não vou perguntar. Pergunta para você mesmo, eu sou conhecido no céu? Deus sabe meu endereço? Deus sabe o que eu estou fazendo aqui nessa terra? Ele está tomando conhecimento dos meus esforços para ser santo? Aí dentro da sua cosmovisão, o que você pensa quando eu falo dos seus esforços para ser santo? O que é o que você pensa? Fala. Igreja, quando eu falo esforços para ser santo, o que é que eu estou falando? Heresia. Quem falou a heresia aí? Levanta a mão. Isso, heresia. Não tem esforço para ser santo? Só tem um jeito: crer mais em Jesus Cristo. Aí você atingiu um novo patamar, subiu um nível de maturidade. Não para, porque nunca para. E aí você fala, como é que eu faço para ir para o próximo degrau? Mais de Cristo, mais conhecimento de Jesus, mais conhecimento do Evangelho, mais certeza, mais fé e mais espera. Porque se você tiver que fazer alguma coisa para dar fruto, Ele que vai dar o fruto em você. Amém? Nunca aceite sugestão de Satanás para você fazer algo porque está muito parado. Tem gente que precisa ter um projeto na igreja, que todos vejam o que ele está fazendo, para ele ganhar a honra de estar fazendo aquele projeto. Tem um negócio chamado obras mortas. Obras mortas vão ser queimadas no último dia. Tudo aquilo que você faz sem fé, sem ordem, sem que aquilo seja gerado pelo Espírito. Mas se algo é gerado no seu coração pelo Espírito, não precisa fazer força. Não precisa esforço. A grande alegria do Evangelho é que Deus dispensa a nossa força. Deus dispensa a nossa energia. Ele só quer uma coisa: que você creia mais. Então, vamos terminando agora. Amém. Tem uma coisa que me impressiona e tem me impressionado nesses dias. É algo que eu considero um degrau bem elevado, assim. Degrau elevado de maturidade cristã. Jesus falou assim: eu lhes digo verdadeiramente, está em João 5,19. Eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo. Queridos, dá uma olhada. Jesus, Cristo, o Filho de Deus, falou com aqueles homens à sua volta: eu não posso fazer nada de mim mesmo, só posso fazer o que eu vejo o Pai fazer. Porque o que o Pai faz, o Filho também faz. Dá para você estabelecer, escreve esse versículo lá. Não é Jesus não, somos nós. Nós não podemos fazer nada que não vemos o Pai fazer. Porque quando nós vemos alguma coisa em Deus, temos revelação, aquilo se torna parte da nossa natureza, da nossa nova natureza. Ficou um pouco complicado. Você tem uma nova natureza. Essa natureza vai desde bebê, que eu li lá no comecinho, bebês recém-nascidos que querem leitinhos, leite não falsificado, e até uma vida madura. Aí você imagina quem você quiser. Tem esse caminho, porque na realidade o Evangelho
não é para nos levar para o céu. O Evangelho é para nos tornar cada dia mais parecidos com Jesus. Olha que beleza, está à nossa disposição. Isso não é o exercício da vontade humana, não é quanto jejum você faz. Não estou desprezando o jejum, por favor. Não é quanto jejum, nem quanto oração. O pregador está falando uma bobagem. Mas não é o mérito das orações que vai fazer você amadurecer. É o seu relacionamento. Se a oração sua não for falar e ouvir, e talvez mais ouvir do que falar, não vale nada. Você está fazendo uma reza, talvez, repetida, sem pensar para que você está fazendo aquilo. A oração não em si não me torna mais parecido com Jesus, mas na oração que me leva ao relacionamento com Ele, ouvindo a voz dEle, me treina para ver o que Deus está fazendo, essa me traz maturidade, mais fé, mais alegria, mais firmeza, mais coragem de proclamar as obras do Senhor. Amém, queridos? Então, tem uma lição que nós devemos aprender e nos exercitar nela. Essa é uma tarefa de ajuste fino, assim, ó, bem fino. Tenho lutado para separar o joio do trigo em mim mesmo sobre esse assunto, que é aprender a discernir os movimentos e os impulsos do Espírito Santo. Você já experimentou um dia você está orando, sem pensar, e de repente, em algum momento, ou ali, ou depois, não sei, você tem uma certeza, você tem uma intuição de que aquilo é verdade. Quando você diz, falar que não é Haroldo, né? Haroldo? Quando você faz esse sinal, aquilo que você entendeu entra em você, e a vida de Cristo, daquela coisa que Ele falou, muda a sua essência, e a partir daquele momento nunca mais você volta para trás. É uma coisa tremenda, irmãos. Quando você ouve o que o Pai está falando, quando você ouve o que o Espírito Santo está inspirando, quando você ouve e aquilo toca forte em você, aquela área está resolvida. Se é uma palavra que você tem dado, um rumo para a sua vida, é um problema com um filho, na casa, existe um toque do Espírito Santo que a hora que você ouve, e para isso precisa treinamento, precisamos crescer. Não podemos ser criancinhas que não tem isso. Nós precisamos, ir crescendo para entender os movimentos que o Pai está fazendo. E Ele nos deu o Espírito Santo para estar dentro de nós e entre nós. E esse Espírito nos leva a perceber coisas que qualquer outra pessoa não pode perceber. Você é um privilegiado. Quando o Espírito Santo fala com você, você é um privilegiado. Você recebeu uma mensagem nominal do Senhor. Então, é disso que eu estou falando, como é que nós crescemos. Eu gosto muito daquele texto de 1 Coríntios 3,18, diz: e todos nós com o rosto descoberto, olhando como no espelho, à medida que contemplamos, contemplamos, somos transformados ao contemplar, amados. Esse é o segredo do verdadeiro Evangelho. Não exige esforço, não exige mérito pessoal, exige só que você olhe, e à medida que você contempla Jesus pelo Espírito Santo, você vai sendo transformado na imagem dele. Aleluia. Irmão, não tem esforço, não tem glória nesse sentido humana. Não pode ter glória humana.
Se alguém chegar para você e falar: eu fui agraciado com os 9 dons, aí vira, sai para lá, Satanás, arreda. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Porque à medida que eu contemplo, eu sou transformado na imagem de Cristo, eu diminuo, e Ele começa a aparecer em minha vida, e as pessoas começam a sentir que quando você chega tem algo diferente. Quantos aqui gostariam, não de ficar o tempo todo perturbando as pessoas para virem para a igreja? Vem lá, você vai ver meu pastor como ele prega. Em vez de fazer isso, as pessoas falam: hã? O que tem em você? O que está acontecendo? Ou então ela fala assim: nossa, não estou vendo nada de Cristo em você. Pensou? Isso é um triste testemunho, né, irmãos? Mas somos chamados para contemplar Jesus e sermos transformados na contemplação. Eu já acho que preguei aqui alguma vez sobre esse princípio da contemplação. Uma hora qualquer nós vamos falar de novo. Isso é muito, muito grande, irmãos. E é uma coisa da natureza, da criação de Deus. Eu sou impressionado. Eu começo a ver quando as pessoas admiram o outro, porque aquela pessoa tem uma nobreza, porque aquela pessoa tem um dom, porque aquela pessoa tem uma facilidade, e você fala daquilo, e fala bem daquela pessoa. Eu falo: ele vai ser igual. Está contemplando. Agora vocês imaginam a gente contemplar Cristo, quando o Espírito Santo nos mostra, nós somos levados a ser parecidos com Cristo. E é isso que Deus quer nesse novo capítulo da história da igreja. Cristo andando pela cidade, tocando nas pessoas, não pregando religião, não ensinando aí na igreja, no culto, na reunião. Amém, tudo isso é ótimo, não jogo fora. Mas eu quero saber se antes ela tocou em Jesus, através da sua vida. É isso. Amém? Senhor, nós pedimos a Ti, entra em nossas vidas, Senhor, muda a dinâmica, muda a inércia que nós estamos, indo numa velocidade igualzinha do mundo. Irmãos, eu estou muito impressionado com isso. O mundo está andando numa velocidade impressionante, muita velocidade. E sabe quando a gente anda muito rápido numa viagem? A gente não tem a menor noção de onde estamos, nem qual é a paisagem, nem qual é a beleza, nem qual a feiura, nem quais os perigos. Velocidade não é uma coisa legal quando se trata de caminhar. Nós precisamos caminhar, que eu digo é no dia a dia, tá? Essa loucura que está imprimida, é assim que fala? Essa velocidade que está imprimida, impressa. Tá bom. No nosso sistema social, através de e-mails, WhatsApp e tudo, todo mundo cobrando tudo ao mesmo tempo, faz com que você acelere, você fique acelerado, acelerada. Você não tem tempo. E eu compartilhei com os irmãos, e talvez seja assunto para outro momento, como Jesus contrariava as pessoas, principalmente quando eles estavam com pressa. Ele não tinha pressa, ele só precisava ficar olhando o que o pai estava fazendo. Todo mundo reclamando: ah, Senhor, Lázaro está doente. Ele falou: já morreu. Não, ele não está doente, ele já morreu. E Jesus não tinha pressa, parou para curar o outro e tocar no outro. E as pessoas ansiosas para que ele fosse para a casa do amigo dele, e as irmãs ainda falavam:
deram um pito em Jesus. Se o Senhor tivesse chegado a tempo, né? Não falaram com essas palavras, se o Senhor tivesse chegado a tempo, meu irmão não teria morrido. Jesus calmo, tranquilo. Sabe o que está afetando a sua vida? Para impedir que você entre nesta frequência de contemplar o Senhor? Velocidade do mundo. Quebra esse paradigma. Rompe com isso. Ah, Paulo, mas como é que eu vou fazer? Eu trabalho, eu tenho que dar conta. Problema teu e de Deus, eu não sei. Mas o que você tem que fazer, você tem. Não há um meio de ser cristão e andar segundo o curso do mundo. Não dá. Ou você quebra essa inércia social que está vindo, essa velocidade louca, ou você não vai crescer na sua fé. Desculpa eu ser tão negativo, irmão, mas alguém tem que falar isso, né? Talvez seja a minha função. Mas se você parar, você vai contemplar Jesus e você vai se tornar quem? Exatamente igual a Ele. Porque para isso nós fomos chamados, para sermos iguais a Cristo.